Boa noite, tudo bem? Quem será que está aqui já na nossa live? Ainda faltam 2 minutos para a gente começar. Nós vamos ter uma live agora chamada Compartilhando a Esperança com a Nívia Soares. E chama lá os amigos, convida aí que vai valer muito a pena, tá bom? Guilherme, Fernanda, Félix, boa noite, queridos. Vamos esperar o pessoal tá chegando aqui. E enquanto isso, né, vou falar um pouquinho. Criança Feliz está fazendo 9 anos essa semana. E nós estamos muito... Olá, Angelina, tudo bem, querida? Nós estamos muito felizes, né, de estar 9 anos em Angola, tantas coisas, tantas novidades, né, que Deus tem feito. Oi, Bruna, tava te esperando. Vamos começar a nossa live, tá bom? Daqui a pouco eu vou chamar a nossa convidada e vou colocar ela aqui. Só um minutinho. Nós estamos chamando a Nívia. Oi, Edson. Tudo bem? Aí eu entrei. Acho que meu marido entrou comigo aqui. Vamos lá. Será que eu chamei? Estou esperando aqui a Nívia aceitar o convite para participar. Já chamei ela. Então, vamos falar um pouquinho, né? Sobre missões, sobre ajudar, sobre apadrinhamento, né? E a gente escolheu a Nívia por ela ser essa pessoa, né? Que se doa mesmo para a obra. Ela faz parte de tantos trabalhos. E aí a gente chamou ela para falar um pouquinho. Oi, tia. Oi, Jordana. Oi, Célia. Tudo bom, pessoal? Ô, Bruna, você pode ver com a Nívia para mim? Acho que ela aceitou. Olá! Ei, Boa tu- noite, tudo bem? tudo bom, Santa de Deus? Graças a Deus. Como Tudo é que na você está? graça, a correria do dia, mas estamos aqui. Glória a Muito Jesus. obrigada por você ter aceitado esse convite. É uma honra para nós estar Bênção estar com recebendo aqui. vocês. Amém. Você está onde? Você está no Brasil ou em Eu Angola? estou em Angola. Já Uau, tem 10 anos que nós estamos aqui. E o sim, Criança Feliz já tem 9 anos. Está fazendo essa semana. bênção demais. Então, a gente falou, não, vamos fazer uma live com a Nívia, né? Que ela é uma pessoa muito especial. Eu sou a Flávia, para quem está chegando aí Obrigada. agora na live, né? Essa é a Nívia, ela é ministra do Senhor, né? Fala um pouquinho de você, né? Para quem não conhece a Nívia, acho que todo mundo conhece, acho que eu aqui ninguém conhece. Mas Oh, a Nívia é Jesus. uma Nada. ministra do Senhor, né? Muito usada, uma profetisa aí nesses dias. E fala um pouquinho sobre você, né? Como é que surgiu esse chamado para viver para Jesus, né? Viver para a obra, né? Conta para gente um pouquinho dessa história. Bom, o chamado acontece na medida em que a gente contempla Jesus, né? Que a gente o conhece, entende, recebe entendimento de quem ele é e começa a partir de um secreto com Deus, né? A partir do exercer esse primeiro chamado, que é estar diante de Jesus. E nos anos 2000, para mim, foram muito fortes, né? Eu e meu esposo, a gente foi gerado dentro de um mover do Espírito mesmo, que aconteceu em BH. E foi muito forte para mim, particularmente, porque mudou toda a minha perspectiva, mudou toda a minha, todos os meus sonhos, todos os projetos, todos os anseios do meu coração foram moldados a partir de um encontro com a presença manifesta de Deus. E eu acredito que Deus faz isso, né? Deus nos proporciona esses encontros para que a gente não seja simplesmente o produto de um mercado que existe, né? Algo ou alguém para suprir uma demanda, mas para que a gente tenha
um propósito firme no propósito de Deus, né? E eu creio que tudo isso flui a partir do conhecimento dele. Então, para mim, esses primeiros anos, né, eu tinha 20 e poucos anos, nesses anos em que Belo Horizonte viveu esse mover do Espírito, foram anos muito fortes para mim, em que Deus mexeu lá no fundo, né? Deus quebrantou e tratou sonhos e tratou motivações do coração e feridas antigas e coisas que precisavam ser retiradas, né? Para que eu percebesse a presença de Deus, para que eu recebesse dele, né? Para que eu tivesse um buraco preenchido dentro de mim, né? Apesar de eu ter sido criada na igreja, existia esse buraco, né? Existia essa lacuna que é só a presença de Deus mesmo que consegue preencher dentro de nós. Então, esses foram tempos, né? Os anos 2000 foram tempos em que Deus trabalhou assim no nosso coração, no meu coração particularmente. Uhum. E como é que é ser essa profetisa, né? Essa profeta do Senhor aí nas nações? Conta pra gente esse mistério, né? O que Deus tem te chamado? Bom, desde muitos anos, desde o início, né? Eu creio que o nosso chamado como família tem a ver com preparar a noiva, preparar a igreja, né? Para o dia do Senhor. E equipá-la, né? Ajudá-la, na verdade, facilitar o caminho para que Jesus venha equipar a sua noiva e, enfim, levantá-la. Né? E no decorrer dos anos a gente tem visto Deus fazer isso de formas muito lindas, né? De formas muito tremendas que apenas o Senhor pode fazer. Né? E pessoas recebendo do Espírito Santo, pessoas recebendo do dom de Deus e sendo tocadas, né? Gente vindo para Jesus. E, enfim, tem sido um privilégio servir a Jesus e servir a igreja. E é uma responsabilidade muito grande, né? Eu não almejei pela plataforma e não almejo. Não tenho essa... eu não estaria na plataforma se não fosse por um chamado do Senhor. Né? Não, apesar da música, né? A música para mim não é um motivo para estar na plataforma. Mas um chamado de Deus, um entendimento, né, de que a gente precisa estar em Jesus no lugar certo e cumprir aquilo que está proposto para nós, cumprir a nossa carreira nele. E a Nívia sempre está envolvida com causas sociais, né? Eu sou da Central também. E eu sempre, né, vi você ia na Vila Estrela, né? Você Sim, sempre ia onde você era chamada, você não cobrava sem cachê para as causas sociais, você levantava muitas bandeiras, né? Eu lembro que uma vez a gente fez juntas uma viagem de campo para Diamantina, foi você, sim. seu esposo, né, meu esposo, e a gente foi conhecer o projeto lá, né, para poder plantar o nosso aqui, e você era madrinha desse projeto, e desde Sim. aquele momento veio no meu coração, né, te convidar para ser uma embaixadora, uma pessoa que levantasse também a nossa bandeira, a bandeira do órfão, a bandeira né, das crianças, dos necessitados, dos pobres. E eu queria que você falasse um pouquinho desse coração voltado, né, para os necessitados que você tem. Sim, eu acho que a gente precisa falar do coração de Jesus, né? E se identificar com ele naquilo que ele está sentindo, naquilo que ele vê e na missão que é dele, né? A missão, ela é nossa a partir de Jesus e o Evangelho vai dizer, né? O livro de Tiago vai dizer que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, né? Cuidar dos pequenos. E Jesus disse uma coisa interessante, disse, os pobres vocês vão ter sempre com vocês, ou seja, nós temos responsabilidade por eles. Os pobres não são uma responsabilidade do governo, mas eles são uma responsabilidade da igreja.
né? A responsabilidade é minha. Cuidar daqueles que o Senhor tem colocado no meu caminho, né? Dentro do meu campo de atuação, dentro daquilo que me é possível fazer, eu preciso fazer. E isso, como igreja, precisa ser um entendimento, né? Para que a gente não... existem dois perigos, né? Que eu vejo. Primeiro, a gente cair no assistencialismo, onde nós minguamos o evangelho ao campo social e colocamos o evangelho como se o evangelho fosse simplesmente assistência social. E ao mesmo tempo, né, num outro extremo, cai-se numa ignorância completa em relação às necessidades humanas. E um egoísmo tão grande, né? E um egoísmo que é característica da nossa geração. Né? A gente cai nesse perigo de se ver uma igreja que gosta tanto de massaginha no seu próprio ego, que acaba ficando trancada dentro das quatro paredes e acaba olhando tanto para si mesma que adoece cada vez mais, né? Sendo que a gente não foi feito para isso. Jesus, o ministério de Jesus na Terra, ele trouxe restauração. Isso foi algo natural. Ele trouxe restauração da dignidade humana. E Jesus não pregou apenas um lado do evangelho, foram todos os lados, né? O defeito de algumas vertentes que nós temos visto hoje, o problema é exatamente que se fala de uma só vertente sem se falar das outras. Se fala de misericórdia sem falar de arrependimento, sem falar do amor de Deus, né? Sem falar do juízo eterno. Então, são várias facetas de um mesmo evangelho que precisam ser mostradas para que o ser humano como todo seja restaurado, seja renovado, né? Para que o evangelho venha tocar não apenas na fome daquele que tem fome, mas para que ele venha saciar e preencher a fome interior do ser humano também. Né? Para que ele venha transformar não apenas a realidade das pessoas, no sentido de tirá-las da margem da sociedade, mas para que ele venha transformar o coração e o jeito de pensar, para que as pessoas consigam produzir algo a partir do entendimento de que se é filho de Deus. Então, eu acredito que a igreja precisa pregar um evangelho por completo, né? E a gente precisa viver isso. E algo que é marcante no ministério de Jesus é que onde ele passou, quem ele tocou, dos pequenos no seu dia, né, no seu tempo, teve a sua dignidade restaurada. A gente vê isso na mulher samaritana, né? Que não queria ver ninguém, que vai tirar a água do poço no meio de um solão do meio-dia, para não ver ninguém. Ninguém vai tirar a água do poço no sol de meio-dia, né? E a gente vê Jesus se encontrando com ela no seu esconderijo. Você quer se esconder? Mas eu estou me encontrando com você à luz do dia, né? A gente vê Jesus se encontrando com ela e mudando a realidade dela, mudando a perspectiva dela, não a julgando pela sua vida, mas trazendo ela para um entendimento de quem ele era. Tanto que quando ela foi falar com os samaritanos, né? Ai, eu encontrei um homem que me falou tudo que eu tenho vivido. Será que ele não é o Messias? Ou seja, ela não se sentiu agredida por Jesus ter denunciado quem ela era. Porque Jesus faz isso não para atacá-la, mas Jesus faz isso para mostrar a ela quem ele é. Que ele é o conhecedor profundo dos corações e mentes e que ele é capaz de mudar realidades, né, onde existe quebrantamento,
Jesus é capaz de mudar essas realidades. Então, o Evangelho, com certeza, vai mexer na sociedade e vai restaurar a dignidade de muita gente. Amém. E como é que é essa questão assim de adorar a Deus, levantar altares? Você já foi para países onde o evangelho é proibido? Ou lugares assim, histórias que você tem de levantar altares para o Senhor em locais que não tem muitas pessoas convertidas? Tem alguma experiência assim? Sim, a gente esteve na Inglaterra. Eu não fui a tantos lugares, mas estivemos na Inglaterra e é muito diferente culturalmente. É um país que já experimentou avivamento. E você vê, no entanto, um sincretismo muito grande de nações e religiões. E você percebe uma resistência espiritual muito grande, né? E isso é uma advertência para nós, que temos experimentado no decorrer dos anos tanto de Deus, temos tido tantas oportunidades em Deus, apesar daquilo que é falso, do falso andar com o verdadeiro, né? O joio andar com o trigo, do falso evangelho também ser pregado junto com o novo, com o verdadeiro. Nós temos experimentado muito, e é uma advertência para nós, né? É um país que experimentou de Deus, ele pode cair em apostasia, ele pode se esfriar de uma forma muito grande. E a Inglaterra é um lugar assim, que aos poucos Deus tem renovado, né? Deus tem trazido, levantado pessoas para estarem ali. E eu tive a oportunidade de ministrar, não apenas em um congresso de britânicos, mas na rua, em Londres, e enfim. Você percebe a fome e a sede das pessoas e a curiosidade das pessoas de entender o que é isso que elas estão sentindo de diferente. Né? O que é isso? Por que eu sinto essa presença? Né? E já podemos ver, assim, já pude ver pessoas se rendendo a Jesus dentro dessa situação, né? No evangelismo de rua. As nações estão famintas pela presença. O que faz a diferença no ambiente de evangelismo é a presença de Jesus. Não são as músicas que nós cantamos, não é o quanto nós somos conhecidos, não é o quanto de estrutura nós temos, mas é a presença de Jesus. E a presença de Jesus, ela é extremamente atraente para o ser humano, né? E a palavra nos diz: quando o Filho do Homem for levantado na terra, ele atrairá muitos a si. Quando Jesus é exaltado, ele é extremamente atraente. A presença dele atrai, né? A presença dele se manifesta, é irresistível. A presença dele se manifesta e atrai as pessoas. Atrai o ser humano a querer conhecer mais, a querer saber mais sobre esse Jesus. Então, o que nós... desculpa. Nós só terminando. O que nós precisamos no meio do evangelismo, do movimento de evangelismo, é da presença de Deus. É de demonstração do poder de Deus, né? Da presença do Senhor. E o que nós precisamos em missões é do poder de Deus. Né? Durante muitos anos, a gente pôde perceber pessoas fazendo missões de uma forma... às vezes a igreja mandava, né? Tem o pessoal... Tem os pastores que vão, mas tem o missionário especificamente, que é mandado para a igreja e sustentado ocasionalmente pela igreja, né? Às vezes se levanta uma oferta e era como se esse missionário fosse abandonado no campo missionário, e aquilo se torna algo cansativo, enfadonho, pesado, perigoso. E a dignidade desse missionário, ela é quase que inexistente, ou seja, a gente pode ver algumas realidades assim, mas eu acredito que Deus deseja
algo tão diferente, né? Missões precisa ser feita a partir do encontro com o Senhor, a partir de um coração que ama a presença, né? A partir de um gerar, de um fluir da presença de Deus, que flui aqui, porque flui aqui, vai fluir lá, né? Não é o missionário profissional, mas é alguém que, além do preparo que é necessário, é importante se ter, ele é alguém que busca a manifestação da presença do Senhor, né? A manifestação da glória do Senhor. Então, eu acredito que missões se faz a partir da presença, a partir da manifestação da glória de Jesus. Amém. É verdade. E você tem algum assim, apeguinho assim, por África? Chegando mais para baixo, um pouquinho ali, Angola. Você já veio Olha, aqui? deixa eu te contar, a gente está para ir aí esse ano, se Jesus permitir, se der tudo certo. Em outubro, se não me engano, a gente vai passar por aí. Mas Tem vocês uma vão para onde? conferência. Vão ficar em Eu não, eu Luanda? não sei, eu não sei te dizer qual é a cidade exatamente, mas eu vou te deixar saber assim que eu souber direitinho. Vou te deixar saber. Será que a gente E é assim, é um sonho de trazer? anos, né? Vai, tudo é possível. É um sonho de Achei muitos anos, bacana né? A gente aqui. poder estar junto. Pois é, quem sabe? Eu vou Depois te falando e a gente vai. não, me fala. Tá cheio de angolano aí, eu tô só vendo. Nívia, vem para Angola. Nívia, vem para Angola. Se Deus quiser, a gente vai estar. Eu queria que você falasse um pouquinho para os meus seguidores que estão aí, falasse um pouquinho da missão de vocês aí, com quem vocês estão lidando, quais Uhum. são os desafios. Me conta, Ok. há quanto tempo? Então, tem 10 anos, a gente chegou aqui em 2013 e foi eu e meu esposo, né? Viemos assim, sem saber, né, direito que casa que a gente ia ficar. Um missionário, os amigos nos receberam em Luanda e depois a gente veio para cá, para Lubango. Nós estamos no sul de Angola e, assim, Deus tem feito maravilhas. Eu acho que a gente está vivendo um avivamento aqui. Amém. O pessoal da Central que está online aí, da Central Angola, né? Pode falar. Eu creio que a gente está vivendo um tempo de cura, um tempo de Jesus está curando enfermos, assim, poderosamente, de sumir tumores, de sumir doenças, desaparecer, pessoas se convertendo, famílias sendo restauradas, né? Deus tem nos chamado aqui, nós temos clamado a presença dele, outras pessoas têm se levantado para nos ajudar. E ele mesmo está fazendo toda a obra, ele tem convencido pessoas, ele tem tocado corações, restaurado famílias, padrões, o padrão reto, sabe, dele, santo. A gente está tentando dar uma desempenada, né, na régua da igreja, colocar a igreja no prumo mesmo do Senhor, de Amém. retidão. Mas Deus tem feito tanta coisa incrível. Nossa, o louvor do pessoal, né, tem sido maravilhoso. Tem sido assim realmente um louvor que cura, que a gente tem levado evangelismo. Não temos parado, sabe? A igreja aqui está incansável, está crescendo muito, 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 graças a Deus. O Criança Feliz, ele atende em todos os seus projetos, né? Cerca de 2 a 3 mil pessoas, mais ou menos, crianças. Temos tirado crianças da desnutrição aguda. Muitas crianças, assim, a gente não consegue jamais ajudar, mas outras a gente consegue, famílias. Tem ajudado pessoas órfãs. Nós temos um orfanato também para 67, 65 crianças. Temos quase 500 crianças em creche. Temos geração de renda, cursos profissionalizantes, saúde comunitária, auxílio alimentar, posto de saúde, Uau. consultório dentário. É muito grande, assim. A gente Muita precisa. coisa, muito amplo, né? Glória a Deus. Nossa, mas assim, é tão lindo você ver que o Senhor está aqui, sabe? Amém. Que nunca a gente deixou de fazer nada por questão financeira. Ele Jesus. sempre, ele sempre honrou, sabe?
E a gente recebe muito visitante aqui, o pessoal tem saído impactado. Eles falam, Glória a a gente não Deus. consegue ver o real tamanho da grandeza, né? Até que a gente chega aqui. Eu acho que nós somos pecadores, somos falhos, né? Mas nosso Deus é perfeito e Ele tem feito maravilhas. Eu queria Amém. muito te trazer aqui, assim, eu sei que você ia se apaixonar, ia ser até difícil querer ir embora, mas vamos continuar orando. Amém, amém. Se Jesus permitir, né? Vamos ver, a gente vai ter uma conferência. E vai ser assim, um pouco rápido, eu achei, sabe? Né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos se falando. Né? E Mas aqui, seria assim maravilhoso a gente poder estar junto. você acha que a igreja brasileira está passando por um avivamento? Ainda não, mas vai chegar. Eu falo isso com muita esperança no meu coração, né? E assim, a gente sabe das imperfeições da igreja porque a gente se olha no espelho. Então a gente sabe o quanto nós somos imperfeitos e o quanto a gente ainda precisa conhecer Jesus, o quanto a gente ainda precisa ser transformado por Ele. Mas a gente acredita na promessa, né? Eu acredito na promessa do Senhor de que desse derramar do Espírito gradativo na medida em que o dia do Senhor está se aproximando. Amém. Eu E eu também acredito creio. nisso. E tenho visto, sabe? Tenho visto, a gente tem visto lugares e pessoas famintas, né? A gente tem visto pontualmente, aqui e ali, que o Espírito de Deus está fazendo uma obra. Deus está tirando muita gente desse gesso de Muito religiosidade vazia, rápido, né? Assim, tem muito muita gente rápido. convertendo com muita sede Sim, e de repente sendo transformado. Parece que realmente assim, a última trombeta, sei lá, um sim. chamado assim. Deus tem chamado muitas pessoas. Nós temos visto, né? Toda glória a Jesus por isso. Nós temos visto, assim, nos nossos dias, conversões genuínas, né? Pessoas que têm tido uma experiência com Deus e que têm pago um preço por isso, né? Que têm largado o passado para trás, têm tido realmente uma transformação que é visível, né? Glória a Jesus por isso. Eu tive o privilégio de, na minha infância, ver, né, dentro da minha casa, através do meu pai, uma conversão genuína, muito forte. Né? E eu falava, gente, eu sinto falta de ver conversões como do meu pai. Né? Meu pai parou de fumar, de beber, automaticamente, quando ele recebeu Jesus. Frutos, né? Alguém que Com fumava e frutos de bebia desde arrependimento. criança, né? Viciado desde criança, ser liberto num dia que disse sim para Jesus. Então, eu acredito que Deus faz, né? E eu acredito que Deus vai fazer no Brasil algo muito grandioso, muito poderoso, a partir desses encontros com a presença do Senhor, né? A partir desse lugar de quebrantamento, de arrependimento, né? Em Joel capítulo 2, a gente lê isso, né? A gente vê que o povo é levado ao arrependimento e o Senhor toca a trombeta, né, do arrependimento, pedindo ao povo, né, a se reúnam em assembleia solene, uma assembleia solene, se arrependa dos seus pecados. E então ele fala, a grande promessa, ele fala, e nos últimos dias, depois disso, há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É uma promessa do Senhor. E uma promessa que não acabou em Atos 2, mas que continua se cumprindo, continua acontecendo. E eu creio naquilo que Deus começou a fazer no Brasil e creio que Ele vai terminar o que Ele começou no Brasil e nas nações. Eu acredito que o Brasil vai ser, sim, um celeiro de missionários para as nações. Eu acredito que do Brasil, e aliás eu já tenho ouvido falar disso,
de um movimento de missões que tem crescido através do Brasil, a ponto do Brasil ser um dos países que mais envia missionários, né? Então, eu acredito nisso, eu creio que o Senhor está fazendo algo. Amém. Ainda Eu, não eu, estamos dentro do caminho, mas vai chegar, porque tem uma caminhada, tem uma galerinha aí disposta a se humilhar, a se quebrar diante de Deus. eu já ouvi essas estatísticas, né? Até com o Ronaldo Lidório, não sei se você conhece. E ele Sim, falava que também o Brasil é o maior índice que tem retorno, né, de missionários. sim, Enfrentar mesmo, né? Você que tem um chão aí de estrada, de ministério, né? Você sabe do que eu estou falando. No início a gente tem aquele gás, né? Mas a gente tem que lembrar que a corrida é longa. E sim. baseado E é nisso, por isso que a gente precisa parar para comer, né? Parar para comer e para descansar no Senhor. Isso também vale para o mundo físico, mas o parar, o estar com Jesus todos os dias é algo que é o que nos sustenta, né? uhum, É o que a vai nos gente, renovar. nós temos recebido muitas pessoas falando que querem vir, né? Que querem ser missionários. E, não, mas eu vou esperar não sei o quê, eu vou enterrar meu irmão, eu vou casar. Eu acho que se demorar muito, não vai dar tempo, não. Acho que Jesus está com pressa mesmo. A gente não sabe o tempo, né? Mas os sinais, as coisas que estão acontecendo, acho que é tempo mesmo de se entregar, sabe? De ir para Ele mesmo. Quem quiser guardar a própria vida, literalmente. É verdade. E a gente sabe que tem formas de fazer missões, né? A pessoa pode orar, pode interceder, pode doar. Como que você vê a igreja brasileira nessa questão de missões? Você acha que o pessoal vai ir, está indo, está intercedendo? Eu acho Como que que o você... Brasil tem que queimar mais por missões, né? E ainda existe eu creio que isso é uma estratégia das trevas, né? Fazer a gente ficar voltado muito para a gente mesmo. Então, a gente tem muitas movimentações de cura interior. Isso é muito bom e muito importante e faz parte. Mas eu acredito que a maior cura vem a partir do dar, do servir, Do ID, né? né? Do id. Né? Eu vivi isso na carne, eu vivi isso na íntegra, né? Quando meu pai faleceu. E eu, assim, com uma dor tão grande dentro do meu coração, a fim de entrar debaixo das cobertas e ficar por lá. Mas o Senhor me empurrou para continuar, para não parar. E foi a melhor coisa. Foi o que trouxe cura para o meu coração. E eu creio que a igreja precisa queimar mais por missões, né? Precisa sair desse evangelho humanista, né? Que onde o eu é tão forte, né? Esse falso evangelho onde o ser humano é o centro. E o que nos falta é entendimento do reino eterno de Cristo, do evangelho do reino. O que está acontecendo? O que vai acontecer? Vai acontecer que os céus vão descer sobre a terra. E Jesus virá. O rei vai vir reinar sobre as nações. E o fato é, você está pronto? Nós estamos prontos. As nações Amém. estão prontas para isso, né? Esse Angola é o vai ficar... evangelho do reino. Angola está Então, se preparando. se apronte, né? Então, as nações precisam ouvir isso. Né? As nações precisam ouvir, olha, Jesus é o Filho de Deus e ele vai voltar. Deus vai reinar sobre a terra, Deus vai morar aqui com nós. Então se prepare, né? Prepare a sua vida. Não fique de qualquer maneira, não se conforme com o pecado, né? Então a gente precisa ter entendimento disso e ter o entendimento de que Jesus só vem depois que o evangelho for proclamado em todas as nações. E a gente com certeza vai querer fazer parte disso, Amém. né? Estamos aí. Quando eu tenho esse entendimento de que eu tenho, como igreja, um
passo tão importante, uma participação tão importante na vinda do Senhor, eu não consigo ficar alheio, né? E eu creio que a igreja precisa desse entendimento de que o reino de Jesus está vindo e cabe à igreja cumprir a grande comissão para que ele venha. Cabe à igreja ser casa de oração para todas as nações, para que ele venha, né? E, por exemplo, muitas vezes, né, as pessoas não podem sair agora para missões, mas podem interceder, pode contribuir, né? Sim. O nosso projeto aqui, para quem está chegando agora, eu sou a Flávia, nós somos líderes aqui do Criança Feliz Angola, e eu queria, né, deixar para vocês aqui, até a Fá lembrou ali para a gente colocar o Pix do projeto. Mas quem quiser abençoar, apadrinhar uma criança, né? Nós temos 67 crianças órfãs de rua, que são rejeitadas pelo pai, rejeitadas pela sociedade. E a gente tem transformado a vida delas, sabe? A maioria ali já se batizou, alguns ainda estão entendendo, né, o que é isso. Muitos são líderes de célula, alguns já estão ficando maiores, já estão montando a própria casa, a gente está ajudando eles. E aí, se alguém quiser ajudar o Criança Feliz, ser um padrinho, né, pode seguir a gente no @Criança Feliz Angola, tá bom? A gente é movido por doações, é um projeto que a Central patrocina, né? É o nosso maior patrocinador, a Central de Belo Horizonte, mas a gente também vive de doações. Então, quem quiser, puder ajudar, só de seguir já ajuda, só de compartilhar já ajuda, né? Aqui a gente está com 344, 345. Se cada um seguir o Criança Feliz, né? A gente vai ter mais 300 seguidores, tem mais engajamento. E eu agradeceria muito, muito, muito se o pessoal pudesse ajudar. Mas, Onívia, eu queria muito agradecer mesmo a Deus pela sua vida. Você sempre está disponível. Uma mulher tão ocupada com uma agenda nacional, internacional, com filhos, né? Acho que a tua mamãe que não estava bem, na altura que a gente Isso, conversou. no início do ano, quando a gente tentou marcar, a mamãe foi bem no olho do furacão, assim, a mamãe estava tendo alguns problemas de saúde e, assim, a nossa vida estava bem corrida, né? E, enfim, mas Deus trouxe livramento, graças a Deus. A vida, né? A vida é assim. São as aflições do mundo e o Senhor vai nos dando graça para vencê-las, né? Dia após dia. Uhum. E você gostaria de deixar, assim, para os nossos seguidores, né? Para os seus, com relação a chamado, a missões, a se envolver? Amém. Algo que o Senhor tem colocado muito forte no meu coração nesses tempos é exatamente o que eu acabei de falar anteriormente. Na medida em que nós temos consciência de para onde nós estamos indo, nós não conseguimos viver de qualquer maneira. Nós não conseguimos mais viver para nós mesmos, viver para suprir a nossa própria vontade, para fazer o nosso próprio querer. Na medida em que nós olhamos para o prêmio, para a recompensa eterna, a gente não consegue mais viver uma vidinha nesse mundo. Não dá mais. Né? A gente precisa se render e a gente precisa se dar. O apóstolo Paulo fala que ele considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, o que, em outras palavras, ele quer dizer eu considero todas as coisas desse mundo, todas as minhas conquistas pessoais, eu considero tudo isso como lixo perto da coisa mais maravilhosa que um ser humano pode ter, que é conhecer Jesus. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente entende que ele é um tesouro absolutamente precioso, incomparavelmente mais precioso que qualquer outro tesouro. E por ele vale a pena vender tudo. Vale a pena largar tudo, vale a pena. Né? Gastar a sua vida. Eu sempre fui apaixonada por missões e eu falava, Deus, eu quero
me acabar como uma vela para o Senhor, me derreter toda na obra do Senhor, no Senhor. Mas é uma tentação a obra, porque você acha que por você estar na obra, você está perto de Deus. E a obra não é Deus. E ela pode Verdade. se tornar um Deus na sua vida, né? É E muitas vezes a gente pode estar servindo a outros ídolos no meio do caminho, que é o teu próprio ministério, verdade que é a tua também. própria obra. A gente tem que estar muito conectado, muito ligado, né? Aquela É linha fina assim com Deus. verdade. E eu vejo que Precisamos entender que, na verdade, o nosso chamado primordial é para estar diante dele. Se esse chamado é abandonado, todo o resto pode se tornar um ídolo no nosso coração e se tornar algo, um motivo em si mesmo. E a Bíblia nos garante que obras que são mortas, ou seja, obras que são feitas a partir de nós mesmos, tudo que não é feito a partir do conhecimento de Jesus, do fundamento que é Ele, vai ser queimado, né? É palha, por mais bonitinho que seja, por mais legal, mais socialmente correto que seja, politicamente correto que seja, mais evangelicamente legal, popular, vai ser queimado, né, naquele dia. Ou seja, para Jesus só vale aquilo que é feito, baseado, com fundamento no amor e no relacionamento com Ele. Então, que a gente amém, querido. agir nisso. Amém. Eu sei que você tem uma outra live agora. Eu queria que você deixasse uma bênção para Angola, que você Amém. abençoasse a gente aqui, né? Os Amém. angolanos, o projeto, e quem está na live também. Faz uma Amém, oração, queridos. gente. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te engrandecemos nessa noite, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. O teu nome está sobre todo nome. O Senhor está sobre todas as autoridades nos céus e na terra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é Deus sobre o Brasil. O Senhor é Deus sobre Angola. O Senhor é Deus sobre as nações. Obrigada, Jesus, porque o Senhor vê todas as coisas e não apenas vê, mas o Senhor age, Deus. O Senhor age, o Senhor busca corações que sejam totalmente teus, totalmente entregues, Deus, para se mostrar forte para com esses. Eu oro, Deus, que o Senhor encontre em Angola corações totalmente teus, Deus, corações, ó Deus, rendidos ao Senhor, para que o Senhor possa renovar e restaurar, ó Deus, e ungir essa nação, Deus, em nome de Jesus. O Senhor tem ungido essa nação com óleo de alegria. Oramos que essa alegria venha restaurar todas as áreas dessa sociedade, Pai. Oramos, Deus, que a alegria do Senhor venha trazer renovo, Deus, às famílias, renovo, Deus, às mentes, aos corações, à política, renovo àqueles que fazem a obra do Senhor, em nome de Jesus, Pai querido. Que o Senhor venha, Deus, endireitar os caminhos, que o teu Espírito venha aplainar, como diz a tua Escritura, Senhor, que os caminhos sejam aplainados diante de ti, Senhor, para que o Senhor receba um povo preparado, Senhor, para a tua vinda. Em Angola, Senhor, em nome de Jesus, Deus, oramos por conversões, oramos por curas, mais curas, Deus. Oramos pelo agir do Senhor, Deus, em toda a sociedade, nessa cidade, neste país, em nome de Jesus, Pai querido. Abençoamos o Criança Feliz, Amém. que o Senhor venha multiplicar esse projeto, que o Senhor venha, Deus, fortalecer as suas mãos, os seus joelhos, e que em nome de Jesus eles vão ainda mais longe, Senhor, para a tua glória. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Move o coração de pessoas para somarem, para darem as mãos aos irmãos, Pai, para que eles continuem e permaneçam, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Senhor te abençoe muito. Dá um abraço no seu Amém. marido, nas suas meninas, na sua mamãe. Viu? Obrigada. Muito Obrigada. de coração mesmo pela disponibilidade e o carinho aí. Tá bom? Amém. Um prazer enorme. Beijo grande. Tchau, tchau. Sigam a gente, @Criança Feliz Angola, tá bom? Isso Quem não mesmo. segue Sigam lá, pessoal. Eu tô seguindo já. Aham. Tamo Quem não juntos. segue a Nívia, segue também. Nívia Soares, né? Isso. Então Deus tá. abençoe, turma. Feliz noite. Feliz.
Tchau, tchau. Tchau. Tem live daqui a pouco, gente, às 20. Beijo. Tchau.